mentira da segunda esfinge que enganou a internet inteira. Você caiu numa fake news. E não foi uma fake news qualquer, foi daquelas que parecem inteligentes o suficiente para você não perceber que é mentira. Em março, mês passado, de 2026, um cara sentou num podcast de autoajuda e disse que tinha encontrado uma segunda esfinge enterrada no Egito. E a internet inteira acreditou, teve manchete, thread, vídeo viral, especialista de TikTok explicando. Só que teve um pequeno problema, ele não achou porcaria nenhuma. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai abrir dois arquivos ao mesmo tempo. O arquivo do homem que não descobriu nada e o arquivo que os egípcios já sabiam há 3.500 anos atrás. Spoiler, é muito mais interessante do que qualquer coisa que saiu daquele podcast. Vamos começar pelo começo. Quem é Filippo Biondi? Engenheiro de radar italiano, não arqueólogo nem egiptólogo, especialista de porra nenhuma. Parece aqueles imbecis que vêm nos meus vídeos querendo contestar. Ele não tem formação em história antiga nem estruturas de 4.000 anos. Ele trabalha com radar. E aí, mês passado, ele sentou no Match Bill Limited, um podcast cujo tema é expansão de consciência e potencial humano ilimitado, um tipo de lugar onde as pessoas falam sobre manifestar abundância e desbloquear a melhor versão de si mesmas. E anunciou que sua equipe detectou via satélite uma segunda esfinge enterrada a 55 metros de profundidade no Planalto de Gizé, parte de uma mega estrutura subterrânea conectando todas as pirâmides, com 80% de certeza. Numa descoberta que reescreveria a história da civilização mais estudada do mundo, no lugar mais escavado, mais fotografado e mais monitorado do planeta, num podcast de autoajuda. Não era na Nature, não no jornal de egípcios arqueológicos, não numa conferência de arqueologia com colegas que fariam perguntas chatas, num podcast de autoajuda. E esse detalhe é um spoiler do que vem depois. Além dessa certeza, tem uma coisa que eles esqueceram de comentar, claro. O Biondi não trabalha sozinho, ele trabalha com Conrado Malanga e Armando May. A mesma equipe que em 2025 anunciou uma cidade subterrânea secreta debaixo da pirâmide de Khafre. Sabe o que aconteceu com esse anúncio de 2025? O ex-ministro de Antiguidades do Egito, doutor em arqueologia egípcia, o homem que passou décadas literalmente dentro do subsolo de Gizé, com uma pá na mão, disse publicamente: está completamente errado. Não falou controvérsia e nem precisa de mais pesquisa. Completamente errado. Um ano depois, essa mesma equipe disse que descobriu algo maior num podcast diferente. E esse é o padrão. Anúncio em canal de grande alcance e que ninguém questiona, porque virou uma verdade bem falada. Podcast, rede social, manchete de jornal popular e cria uma viralização antes que qualquer especialista tenha tempo de responder. É claro que a correção nunca viraliza na mesma proporção que a alegação, e quando o próximo anúncio chega, a memória coletiva guardou a manchete e esqueceu a correção. A indústria do mistério arqueológico é isso, e funciona porque nunca precisa prestar contas no ciclo anterior para começar o seguinte. Ok. Mas e a tecnologia? Por que alguém vai falar que o radar é real, que o satélite é real? Porque a ciência por trás disso existe. O radar de abertura sintética, o SAR, a tecnologia é usada por agentes militares, geógrafos e militares e funciona emitindo pulsos de micro-ondas a partir de um satélite, capturando sinais que voltam depois de penetrar o solo e usando a diferença sobre o que foi emitido e o que foi recebido para criar imagens abaixo da superfície. É sofisticado, é real e não é o problema. O problema é que Biondi fez com isso, porque o sinal detectou uma diferença de densidade no solo. Ele disse que então tem algo denso e diferente lá embaixo, mas ele não disse de jeito nenhum que identificou o que é esse algo diferente. Então, trocando em miúdos, uma esfinge de pedra calcária e uma formação rochosa natural com uma geometria parecida aparecem de forma muito similar no radar, distinguir uma da outra exige escavação,
análise física direta e o trabalho que a arqueologia faz há décadas. A física teórica Sabine Rosfelden contestou publicamente as descobertas dessa equipe exatamente nisso. O salto entre os dados que o radar produz e a conclusão de que existe uma esfinge enterrada é um salto que só o método não sustenta, e ela tem razão. Só que o argumento do Beyond tem duas partes. A primeira é bem simples. Ele pegou a pirâmide de Khéfen, traçou uma linha até a esfinge e depois espelhou essa linha do outro lado. E nesse ponto espelhado, ele caiu num monte de areia. Ele então usou o radar nesse monte de areia e disse que encontrou sinais de buracos e túneis que poderiam ser estruturas construídas. Parece convincente. O problema é o seguinte, ele já tinha decidido onde a segunda esfinge deveria estar antes de olhar os dados. Então, assim, não é descoberta, né? É procurar exatamente o que você já quer encontrar. A segunda parte do argumento é mais interessante e é aqui que muita gente se confunde. Ela usa um objeto real, a chamada Estela do Sonho, que é uma pedra que fica entre as patas da esfinge, que foi colocada lá por um faraó chamado Tutmoses IV, por volta de 1400 a.C. Nessa pedra aparecem duas esfinges desenhadas e o Beyond interpretou isso como prova de que existiam duas esfinges na verdade. Só que aqui entra o erro, ele está tratando um símbolo religioso como se fosse um mapa de construção. E o Egito Antigo não funciona assim. Mas o que essa estela quer dizer na real? Ela é um documento de uma civilização que codificava sua visão do universo no granito. O princípio central era a dualidade, não como um detalhe de decoração, mas como a estrutura da realidade. Eu explico. O universo para eles existia em pares, Alto e Baixo Egito, Sol nascente, Sol poente, vida e morte, visível e invisível. O faraó usava uma coroa dupla, a Prishente, combinando a coroa branca do Alto Egito com a vermelha do Baixo Egito, porque ele era a encarnação da unidade dos dois mundos. Os deuses também apareciam em pares, Ísis e Orísis, Horus e Sete, e os templos eram construídos com camadas duplas. Essa dualidade não era filosófica no sentido físico mesmo, era arquitetada na pedra, repetida em cada construção, gravada em cada parede. E as esfinges eram guardiões, e guardiões, na lógica egípcia, existiam em pares. Encarnar a grande avenida das esfinges, ela tem mais de 2 quilômetros de extensão com esfinges em fileiras paralelas, flaqueando o caminho dos dois lados. Em Luxor, esfinges nas duas margens da avenida. E temos as entradas dos templos, sempre em par, espelhando e marcando que você está cruzando um espaço para o outro. Uma esfinge sozinha, guardando a entrada do complexo mais sagrado do Egito, seria dentro dessa lógica uma incongruência, como uma porta com uma só dobradiça. Faz sentido? Não muito. Agora volta para a Estela do Sonho. O Tutmoses IV era um príncipe, nem herdeiro do trono, quando adormeceu à sombra da grande esfinge durante uma caçada e teve o sonho em que o deus solar, Heremake, que habitava o monumento, lhe prometeu o trono do Egito, se ele tirasse a areia que cobria o corpo da esfinge. Ele acordou, mandou tirar a areia, se tornou faraó e ergueu uma laje de granito entre as patas frontais do monumento para registrar o evento. E essa estela estava lá 3.500 anos antes do Beyond ligar o satélite. E ela mostra duas esfinges. Então calma, o subsolo de Gizé ainda tem muito que revelar, claro. Mas isso não significa que exista uma segunda. Significa só que a lógica simbólica egípcia é mais complexa do que parece. O que o Beyond fez foi pegar esse debate arqueológico, legítimo, consolidado e acessível em qualquer biblioteca universitária com uma seção de Egito Antigo, essa dualidade egípcia, embrulhar em tecnologias de radar de satélite e vender como uma descoberta inédita num podcast de ajuda. Ele não descobriu a segunda esfinge, ele descobriu o Google acadêmico, com 3.000 anos de delay e um satélite de presente. Enfim,
A segunda esfinge pode sim existir como uma hipótese histórica e dentro da lógica de uma civilização que via o mundo em pares. A ideia é coerente, mas ela merece investigação séria. O que não merece o mesmo peso é a afirmação de que ela foi encontrada com 80% de confiança num podcast por um engenheiro de radar que já teve as alegações anteriores classificadas como completamente erradas pelo maior especialista vivo no assunto. No final das contas, agora você vai sair desse vídeo sabendo o que os egípcios sabiam, e na próxima vez que uma descoberta arqueológica viralizar antes do almoço, você pergunta: foi publicado onde? Revisado por quem? E por que o canal era um podcast de autoajuda? E se você quiser continuar abrindo arquivo de tudo, das civilizações que sabiam mais do que a gente dá crédito, do que tentaram vender esse conhecimento como próprio, e dos que pagaram por ter construído coisas que o mundo não consegue parar de querer possuir, se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo grande e até amanhã para o próximo Steffi Flix. E claro, se eu tiver mais notícias, eu trago para vocês.